Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Senhor Presidente da Mesa, Sr. Professor Reas Pinto, pelo convite. Me foi endereçado. Muita sua amabilidade em o fazer. Eu queria, depois destas apresentações, brilhantes apresentações, eu não sei se estou a ir relativamente a isso, a um tema que está um tanto quanto desfocado. Parece-me que não. No entanto, é algo que tem que ser considerado. Coloquei aqui alguns tópicos para serem refletidos, considerado naquilo que concerne à sustentabilidade. E quando falamos sustentabilidade, temos que pensar, antes de mais, que a sustentabilidade de um pode não ser a sustentabilidade do outro. Sustentabilidade em Espanha é diferente da portuguesa, a grega também é diferente da italiana, e por aí nunca mais nós acabamos de dar exemplos. E temos que ter algum cuidado quando falamos de sustentabilidade, porque a sustentabilidade é um chapéu muito grande que, por vezes, é tão grande que nos faz esquecer do que está realmente em jogo. E o que está em jogo é a humanidade nos seus vários locais de habitabilidade. É aí que as pessoas, interagem umas com as outras. É aí que o ser humano se desenvolve. E, ao longo do seu próprio desenvolvimento como ser humano, ele foi caracterizando-se por um diferencial relativamente àquilo que é a expressão, aquilo que é os valores, aquilo que é, no fundo, a cultura. E é neste tema que eu quero tocar aquilo que tem a ver com o desenho urbano da cidade, com o desenho urbano de qualquer espaço que o arquiteto geralmente utilizou como ferramenta para articular e para operar esse mesmo espaço. Nós, quando falamos, então, da interação entre a sustentabilidade e a cultura, temos que pensar essencialmente que estamos a tentar contrarrestar os efeitos nocivos da homogeneização natural, cada vez mais, dessa globalização. E não esquecer que Portugal foi um dos responsáveis pela globalização, que tem aspectos positivos, mas também os tem negativos. E os aspectos negativos que eu quero chamar a atenção é a ameaça às próprias culturas locais. E essa ameaça tem que ser vista não como uma perda que nós temos na nossa cultura, mas a oportunidade de renovarmos, regenerarmos essa mesma cultura. E para regenerar, temos que revitalizar os espaços e preservar aquilo que é o património, não entendido como um monumento, mas o património que todos nós legamos para as futuras gerações e que nos foi legado a nós, incluindo a própria cultura, que não pode ser esquecida. Não podemos deixar de pensar que quando nós falamos em cultura, falamos em ritos, em mitos. Portanto, ainda hoje, século XXI, 2025, muitos de nós, no dia a dia, temos rituais, que praticamos constantemente sem entender qual foi o mito de origem. E esse mito de origem está na cultura, está no inconsciente coletivo. E o desenho urbano tem que olhar para isso e tem que olhar também para a ligação, a colaboração necessária entre as várias gerações, que também é esquecida. Também nós nos esquecemos dos velhos, como houve muita gente a dizê-lo, durante muito tempo, quando morre um velho, morre uma biblioteca. E essa é que é a verdade. Nós estamos a deixar morrer constantemente
testemunhos fundamentais para nós revitalizarmos a nossa cultura. Na cidade, o desenho urbano, essencialmente, tem que olhar para a cultura e para a inclusão. Inclusão dessa cultura. Cultura que nunca está sozinha. Cultura que, neste caso, também tem ameaças, como vimos atrás, mas continua a ter muitas ameaças, ainda hoje, relativamente à gentrificação que descaracteriza o caso de Alfama, Moraria, mas não é um fenómeno que seja novo, que seja único. A Moraria nasceu exatamente com as populações que estavam fora de muralhas. Portanto, não é nada de novo. Mas ela sempre sobreviveu de determinada maneira. O que se passa hoje na Moraria é outro fenómeno. É um fenómeno, tem a ver com um fenómeno político e um fenómeno essencialmente de algumas minorias, podemos dizer misturadas com alguma máfia que entretanto entrou no nosso país, exatamente para gerir esse movimento abrupto. Mas o que é certo é que tanto a Moraria como a Alfama têm uma cultura. Cultura essa que está a morrer de dia para dia, à medida que nós estamos a deixar morrer os velhos, não reanimar os espaços com população que podia, na nossa cultura, podia reanimá-los, e estamos a permitir que aquilo só sirva com objetivo, é o turismo. E esse turismo vai, a pouco e pouco, descaracterizando o espaço urbano. A prevenção que nós temos que pensar é suster os padrões, revitalizar a história e criar espaços inclusivos, porque nunca existe uma cultura isolada. As culturas vão e vêm, como aconteceu sempre, desde o século XIII, desde o século XIV, que várias culturas entraram no nosso território, se foram fixando e foram amalgamando aquilo que é a nossa hoje cultura. Sempre. Não é um fenómeno novo. Revitalizar os laços entre as pessoas e os espaços. O objetivo é valorizar a cultura, criar espaços dinâmicos e inclusivos. Os benefícios, logicamente, são a saúde social individual, o combate à tal homogeneização. O desenho urbano deve expressar identidades que são as identidades locais, evitando os guetos. É um dos problemas que nós temos, é a falta de gestão, a falta de estratégia e de tática para podermos gerir aquilo que são as necessidades, especificamente, nomeadamente, com a habitação. Nós, a primeira coisa que fazemos é, pronto, esta população precisa de habitação, então temos estes espaços vazios, vamos pô-las todas aqui. Estamos a criar guetos, como criamos em Chelas, como criamos com a habitação social em vários outros locais. Mas nos esquecemos que para fazer essa gestão devíamos ter o cuidado de gerir cuidadosamente quem e como vai ser colocado nesse espaço urbano. Ou seja, é a população de uma classe média, uma classe baixa, uma classe alta, que pode conviver perfeitamente, e outras culturas também. Mas para isso, como vamos ver, tem que haver um determinado equilíbrio também, não só para que o espaço urbano seja identitário de várias culturas em interação na nossa cultura, mas também aquilo que é fundamental, cada vez é mais urgente, repovoar o interior e requalificar as cidades. Com uma economia própria, específica, identitária de cada região. Foi o que os nossos reis fizeram quando era necessário chegar até à fronteira, a tal fronteira que hoje é a raia, mas quando era preciso defender uma identidade que se tinha traçado, não a régua esquadro, tinha-se traçado intencionalmente, então os reis precisaram de repovoar. E para isso fizeram o quê? Uma coisa muito simples, é criar economias locais e
pôr lá as pessoas a fazer parte dessa economia. Há várias sugestões que são feitas por vários teóricos. Eu próprio já fiz algumas sugestões. Infelizmente, nós ainda não temos essa apetência, mas temos urgentemente que pensar para não cairmos para o Atlântico com este desequilíbrio enorme que é todo o litoral repleto de cidades, ainda por cima, mal geridas e mal desenhadas, e temos todo o interior que está completamente vazio. E já vai o tempo em que estava mesmo vazio, porque agora vão querer preencher qualquer dia com alguns turistas, esporadicamente, sazonalmente, que aparecem e depois requalificam-se umas aldeias e depois pensamos que estamos a fazer algo de positivo, mas não. Temos é que colocar lá pessoas que façam a gestão desse território de interior, que essencialmente tenham uma base produtiva. E qual é? Muito simples, é a agricultura, que desapareceu, pura e simplesmente. Deu origem a uma coisa que nunca existiu em Portugal, que é a floresta. Ainda por cima, uma floresta monocultural que tem os efeitos permanentes todos os anos no verão. Portanto, isso já tem que ser olhado de outra maneira e com alguma urgência. Eu aqui dou um exemplo e não me queria prolongar muito mais. Eu estou a dar um exemplo aqui naquela imagem A. É uma rua da nossa periferia, da área metropolitana aqui de Lisboa, qualquer, X, não interessa, não é uma rua específica, em que eu dou um exemplo daquilo que se pode fazer. Um dos muitíssimos exemplos, e nós todos sabemos que o arquiteto é criativo o suficiente para permitir que haja muitos outros exemplos, que é criar espaços onde existe ambientes sensoriais ricos, com signos, com materiais, com conexão, segurança, estímulo, mas para as pessoas, onde eventualmente podíamos reanimar a política que em tempos houve, que desapareceu infelizmente, que é voltar a termos cooperativas de habitação que possam, antes de mais, através dos seus cooperantes, participar para se integrar culturalmente dentro de um habitat que eles próprios ajudaram a delinear e a crescer. E esse habitat é desenhado por nós. E por último, eu só queria, não me prolongo muito mais, eu só queria chamar a atenção pelo seguinte. Nós arquitetos, alguns que estão aqui, nos esquecemos permanentemente de uma coisa que foi mesmo obliterada, que é a necessidade que nós havíamos todos ter de voltar a ler ou a reler aquilo que é a base da nossa epistemológica, da nossa arte, que é toda a tratadística de arquitetura nos pode eventualmente ensinar quais são as regras básicas. Eu digo isto porque regras básicas para o desenho de qualquer cidade, desenho de qualquer espaço em arquitetura. Eu digo isto porque temos vários exemplos. Temos aqui a Baixa Pombalina, que é o Carlos Mardel, vindo de uma cultura diferente, mas conhecedor, profundamente conhecedor, como o Marquês de Pombal também sabia, por isso que o convida, conhecedor daquilo que é a essência da arquitetura e o que é necessário, depois de uma leitura atenta que ele fez, aquilo que era a nossa cultura, o que é necessário para dar continuidade àquilo que é o espaço cultural. E temos a Baixa como exemplo.
mas temos muitos outros que podiam surgir. Para quê? Para dizer que aquilo que é a nossa base de conhecimento, que foi esquecida, é a única que nos pode vir a permitir um dia dar o salto qualitativo para poder operar nas essências, em vez de ficarmos, como até agora, em meras aparências. E a arquitetura ficar-se por aí na aparência da moda. Portanto, é necessário, é uma chamada de atenção para todos nós refletirmos na necessidade que há, para além de todas as áreas científicas que possa o arquiteto também manipular, é necessário nós não esquecermos, voltarmos a reler aquilo que é a nossa base de conhecimento, que foi particularmente esquecida. E obrigado por tudo. Muito obrigada. Obrigado.